Paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus abençoe. Vamos estar iniciando aí mais uma pregação para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos estar começando com uma oração para que Deus habite em nosso meio e venha estar glorificando o nome dele através de tudo que for falado aqui hoje, amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, neste momento, Pai, queremos louvar a Ti, te agradecer por mais esse dia, Senhor meu Deus, agradecer por este momento no qual aqui estamos, meu Senhor. Obrigado, Pai querido, Pai amado, pois o Senhor ministrou mais uma palavra em meu coração, meu Senhor amado. E aqui estou eu, Pai querido, Pai amado, para cumprir da Tua palavra, para cumprir, Senhor meu Deus, a pregação das Tuas boas novas e levar o Teu evangelho, Senhor meu Deus, para quem estiver necessitado, meu Senhor. Em nome de Jesus, usa minha boca como seu instrumento. Toma, meu Senhor, neste momento como um vaso, Pai querido, Pai amado, no qual o Senhor se sinta à vontade para encher, Senhor meu Deus, e transmitir a sua palavra, meu Senhor. Abençoe cada um que estiver ouvindo essa palavra, abençoe a minha vida, a vida, Senhor meu Deus, de cada um que estiver ouvindo. Que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, fazer com que essa palavra venha dar frutos, Senhor meu Deus, a cada um que escutar essa palavra, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, a palavra que Deus colocou hoje em meu coração é uma palavra no qual me trouxe uma lembrança, o livro no caso, né? Me trouxe uma lembrança de uma situação no qual eu passei de perseguição, né? Mas não vai ser um pouco sobre isso. Na verdade, é um pouco sobre isso do que vai ser falado também. Mas Deus me trouxe em memória uma situação que eu passei e acabou trazendo essa palavra para hoje. Ela se encontra lá em 2 Timóteo, a partir do capítulo 4. E aí eu vou ler alguns versículos. Vou começar aqui no versículo 7. Amém? E diz assim: Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. E Tíquico enviei a Éfeso, a capa que deixei em Troade, com Carpo, quando vieres traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o caldeireiro me fez muito mal, o Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam. Ora a Deus que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me para que, através de mim, a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem. E fui salvo da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Bom, é uma passagem muito forte no qual a gente encontra aqui Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, onde ele estava preso, né? Acredito eu aqui por conta de Alexandre, o caldeireiro, né? Que fala aqui na minha versão. Que ele fala que Alexandre o caldeireiro me fez muito mal. Então, acredito eu, também através de alguns estudos dessa passagem, que Paulo esteve preso exatamente por culpa dele, né? Mas também tudo com o propósito do Senhor. E aqui nessa passagem a gente consegue ver Paulo chamando Timóteo para que eles tenham um encontro, para que Paulo dê para ele as suas últimas instruções. As instruções do quê? As instruções para seguir a vida com Deus. Porque Paulo
já sabia ali que tudo o que estava acontecendo com ele naquela situação, Paulo já estava sabendo que ele não ia. Ali seria o ponto final dele, carnal, né? No mundo terreno. Ali ele não passaria dali vivo. Ele não escaparia mais uma vez. Porque Paulo já foi diversas e diversas vezes preso, né? E com isso acabou criando uma má fama sobre ele. Criou uma procedência duvidosa, né? Como posso dizer, do que ele seguia, do que ele acreditava, de quem ele pregava, né? E é basicamente isso que o inimigo nos faz, já entrando na palavra. Era isso que Deus já começava a ministrar em meu coração, através dessa palavra. O inimigo ele vai fazer com que a gente, mesmo se dedicando a vida a Cristo, faça parecer com que somos errados, faça com que o mundo nos enxergue como errado. Que foi o que Paulo passava diretamente, pregando do evangelho do Senhor, pregando a palavra do Senhor, pregando arrependimento, pregando com que as pessoas verdadeiramente se voltassem a Cristo, se arrependessem de todos os seus pecados. Sempre ele ia preso, sempre ele sofria perseguição, ele passava os maiores e maiores perrengues que ele já passou. E isso tudo através da palavra. E o que ele queria passar para Timóteo era isso. Era que Timóteo se mantesse firme, que Timóteo não se envergonhasse do evangelho de Deus, que Timóteo ele se tornasse um homem do Senhor e fosse fiel a Deus. Porque Deus ele não deixaria a fidelidade dele, mas que independente do que acontecesse, Timóteo teria que ser fiel a Deus como Paulo foi. E Paulo queria muito que Timóteo se apressasse e fosse para lá, porque ele já sabia que seria ali os últimos dias de vida dele, e ele necessitava que Timóteo fosse para que ele o instruísse na caminhada cristã, para que ele continuasse, sabe, esse legado, né, digamos assim, de Paulo. E Paulo também, através dessa passagem, Paulo ele nos deixa algo também para este mundo, né? Paulo ele fala aqui para Timóteo, ele fala bem assim: Alexandre o Caldeireiro me fez muito mal, o Senhor lhe recompense segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Paulo ele já nos dá um alerta também para a gente também tomar cuidado em quem devemos confiar. Que venhamos verdadeiramente selecionar quem vamos dar a nossa confiança. Se realmente podemos falar, estamos contando com tal pessoa. Não é qualquer um que podemos contar. Não é qualquer um que pode saber de nossa vida. Não é qualquer um que pode saber o que acontece nas nossas vidas, como que está a nossa batalha espiritual. Não é qualquer um. Não é qualquer um que pode saber do nosso propósito com o Senhor. Às vezes eu não sei qual era o decorrer de Paulo com Alexandre. Eu não me aprofundei tanto, vou ser sincero. Mas às vezes Paulo podia até muito bem confiar tanto em Alexandre e Alexandre simplesmente o decepcionou. Como da mesma forma Jesus foi entregue por conta de Judas. Já vem mostrando, sabe, que a palavra mesmo já diz, maldito o homem que confiar no homem. Então aqui nós já temos um ensinamento de que temos que confiar em Deus. E aqui nessa passagem o que a gente mais vê de verdade, o que mais martela mesmo é aqui, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que o amam a sua aparição. Seguir Jesus, ele vai envolver risco, ele vai envolver sacrifício. Mas ele também vai envolver obediência. O risco é entender que, apesar de tudo que a gente passar,
todos os riscos que a gente passar, como Paulo passou, como todos os outros discípulos passaram, Deus vai estar conosco. E aqui nessa passagem, a gente tem prova disso, que fala assim, no versículo 17. 16, vamos ler o 16. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam. Todos quem? Pessoas. Pessoas que estavam com Paulo, pessoas que estavam ao redor dele, que provavelmente, vamos dizer que a minha palavra, disse que era amigo dele, disse que estaria com ele em todos os momentos. No momento de sufoco, no momento da angústia ali, no momento das acusações sobre ele, de tais coisas, no momento do juízo dos homens sobre ele, as pessoas o abandonaram. As pessoas não esteve presente na vida dele. As pessoas não quiseram ser testemunha dele, digamos assim. O abandonaram verdadeiramente. E ele fala assim: ora a Deus que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida e todos os gentios a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. Olha que forte isso. Paulo passou riscos e riscos. Passou dificuldades pelo nome do Senhor. Passou tribulações pelo nome do Senhor. Acredito eu que até se bobear, até apanhar, ele apanhou. Não deve ter se alimentado bem na prisão. Deve ter passado fome e até mesmo frio. Porque ele mesmo pede para Paulo, ele pede a capa que deixou em Troade, né? E mais abaixo ele fala, procura vir antes do inverno. Acredito que até frio Paulo estava passando na prisão. E sabe nós como que era aquele frio de lá? Como que era? Olha a quantidade de coisas que Paulo passou pelo nome de Jesus. Passou por Deus. Mas ele fala de boca cheia. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Todos os riscos, todas as situações passadas com Deus, é coisas boas, é propósito com Deus. Como diz aqui nessa imagem, estamos conectados com Deus, jogando com propósito e vencendo com fé. Paulo estava verdadeiramente já focado, já sabendo do seu propósito, sabendo o que ele tinha que fazer, sabendo o que ele tinha que suportar, sabendo que ele tinha que guardar a fé dele até o último instante da vida dele, independente do que acontecesse. Paulo estava passando a maior dificuldade na prisão, Paulo estava passando a maior aflição, a maior angústia, imagino eu. Mas qual foi a preocupação dele? Passar à frente tudo o que estava no coração dele com Deus. Tudo que Deus direcionava a ele. E ele se preocupou em passar tudo a Timóteo. Passar a instruções pessoais a Timóteo. Porque muitas das vezes nós estamos focados somente em nós mesmos. Estamos somente focados em nós mesmos e não estamos focados em verdadeiramente em querer passar o que nós sabemos de bom para Deus, de bom de Deus para as pessoas. Às vezes nós queremos muito nosso eu. Paulo podia muito bem, na situação que ele estava, ele podia muito bem pensar somente nele. Não, eu não vou passar instruções pessoais para Timóteo. Ele que procure a Deus, ele que procure saber viver em santidade. E eu dediquei a minha vida ao Senhor, eu que quero... eu agora serei salvo, eu já encerrei a minha carreira. Eu já fiz a minha parte. Paulo podia muito bem pensar assim, mas não, no momento da angústia, no momento da prisão dele, onde ele foi abandonado por todos, somente Jesus estava com ele, ele se posicionou e ainda assim, nos momentos finais dele, da carta, ele simplesmente se preocupa em passar a Timóteo as instruções finais, para que Timóteo tome cuidado com quem ele anda, para que Timóteo verdadeiramente venha estar no caminho do Senhor.
E prosseguindo aqui o que eu estava falando antes, né, que as pessoas falam que vão estar com nós, como acreditou que Paulo passou aqui, e simplesmente não estevam com ele. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me. O Senhor vai estar sempre com nós, em todos os momentos. Não é pai, não é mãe, não é esposa, não é marido, não é filho nem filha. É o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Que venhamos estar verdadeiramente conectado com o Senhor, para que a gente verdadeiramente venha passar o que Paulo passou. Se tudo que Paulo passou a gente realmente passar, mas estivermos verdadeiramente conectados com Deus, valerá a pena. Porque Deus ele não deixa a gente desamparado. Paulo mesmo fala aqui até mesmo essa passagem, na minha primeira defesa, ninguém estava comigo, antes todos me desampararam, mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, todos desampararam o Paulo, mas o Senhor estava com ele. Então que possamos verdadeiramente, de todo o coração, entender de uma vez por todas que é o Senhor que está conosco em todas as situações de nossas vidas. Não é o carro, não é a moto, não é objeto algum. É o Senhor que vai estar conosco. Porque Deus, ele sempre está conosco. Deus, ele vai estar conosco em todos os dias de nossas vidas. A salvação, ela já está nos dada, já nos deu. Jesus Cristo ele já morreu na cruz, ele já foi crucificado, ele ressuscitou e ele já nos deu a salvação. Cabe a nós, mantê-la conosco. Através do quê? Através do nosso viver aqui na terra. O nosso viver aqui na terra que vai nos julgar. Como estamos vivendo a nossa vida? Será que nós estamos vivendo a nossa vida como Paulo? Vamos tomar ele como exemplo hoje? No momento de mais angústia da vida dele, ele preocupado de passar o evangelho para frente. Será que estamos assim? Ou será que na menor das nossas tribulações a gente já quer deixar de ir para a igreja, já quer parar de ter contato, já quer se isolar? Se eu não me engano, a própria palavra fala, aquele que se isola para a própria morte. Paulo podia muito bem não ligar mais para nada e somente querer conversar ali com Deus e esquecer todos. Mas não, ele estava preocupado com aqueles que ele ama, com aqueles que ele já estava ensinando, com aqueles que ele já tinha convivência, que sabia que compartilhava da mesma fé. Será que a gente realmente está preocupado com as pessoas dessa tal forma? Ou será que a gente só está preocupado com nós mesmos, com as nossas mesmas situações, com a nossa própria vida? Será que a gente só está preocupado com isso? A gente só veio para a Terra para viver para nós mesmos e já era, é só isso. O que Deus mais me chamava atenção nessa palavra era em prol disso. Porque como pode o homem passar o que passou, passar o sufoco que passou, e ele ainda estava preocupado em passar instruções de uma vida com Deus. É admirável, é admirável. Isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. Ele fala logo aqui em cima. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Porque aí ele fala, porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Tu, porém, vigiai em todas as coisas. Vigiai. Estamos muito desapercebidos. Estamos vivendo muito no automático. A gente não está mais sentando, conversando com Deus, pedindo a direcionamento de Deus e realmente descansando no Senhor. A gente ora agora por uma tal situação e dá 5 minutos depois aparece alguém na sua porta e de repente a pessoa começa a surgir um assunto daquilo no qual você orou e você já está totalmente tomando a decisão com aquela outra pessoa.
você já orou a Deus? Por que essa angústia? Por que toda essa aflição? Você já orou a Deus, entregue a Ele e descansa. Não é difícil. Nós tornamos tudo isso difícil. Sofre as aflições, faze a obra de evangelista. Faz plena demonstração do teu ministério. Como estamos vivendo a nossa vida? Igual eu estava falando. Será que realmente nós estamos vivendo a nossa vida em pró do ministério, que é o quê? Pregar o evangelho? Levar as boas novas? Porque Paulo, passando o que passou, ele ainda conseguiu fazer isso. E nós, na mordomia que nós temos, de não estar sendo perseguido, de não estar sendo caluniado, de não estar sendo preso, de não estar sendo proibido de levar uma Bíblia para canto que for, de não estar sendo proibido de congregar numa igreja, de ter as igrejas com portas abertas, de poder estar ministrando uma palavra em um vídeo no YouTube, em rede social. O que estamos fazendo com toda essa liberdade que nós temos? Aí depois que tudo for proibido, aí a gente quer cair, mergulhar de cabeça e querer pregar, querer evangelizar e querer fazer isso e isso aqui. Ó. Isso não é evangelho. Isso é desespero de não ter aproveitado a graça, de não ter aproveitado a oportunidade de pregar o evangelho. Deus nos dá todos os dias a oportunidade de pregar o evangelho. Não estamos passando dificuldades, não estamos passando perseguições e tribulações por conta do nome de Cristo. Ainda, porque vamos passar. E o que estamos fazendo com essa oportunidade? O que estamos fazendo? Eu vi hoje em um vídeo do pastor, que ele era teólogo, ele comentando sobre ai, como que é? Sobre a árvore lá dos frutos, eu esqueci o nome, desculpa. Mas ele comentando, e ele falava que, tipo assim, muitas pessoas, tinham pessoas que, tipo assim, o seu pecado, elas estavam pecando e elas verdadeiramente, tipo, quando viram, se eu não me engano, está em Apocalipse, que elas falam, vindo o Senhor, vindo sobre as nuvens, elas puxam os cabelos, elas, sabe, cobrem a cabeça e isso, aquilo, sabe, verdadeiramente enxergam que perdeu a graça, que perdeu a oportunidade da salvação. E outros não, os outros, né, que falam, que é aquela passagem que fala, Senhor, Senhor, mas pregamos ao seu nome, evangelizamos, profetizamos, expulsamos demônios. E aí? Quem seremos nós? A gente vai estar no primeiro grupo que realmente enxerga que é pecador, mas se constrange e tenta estar nos caminhos do Senhor, digamos assim, não dizendo para que a gente venha só aproveitar a graça no final dos tempos, porque aí já não vamos ter mais tempo, mas que possamos, já que somos pecadores, que venhamos ser pecadores reconhecíveis, que venhamos ser, se pecar, venhamos confessar ao Senhor o nosso pecado, venhamos ser sinceros com o Senhor, venhamos nos arrepender verdadeiramente. Não venhamos estar vivendo de uma forma como se a gente fosse os santos dos santos, mas estamos com pecados escondidos. Não adianta. Deus, ele conhece o mais profundo do nosso coração. Deus, ele conhece. Então não adianta a gente querer esconder o que for, porque no tempo final você pode ter evangelizado, você pode ter expulsado o demônio, você pode ter feito o que for no nome do Senhor. Se você tiver pecado em oculto, o Senhor vai revelar, o Senhor vai saber. O Senhor mesmo vai te revelar no juízo final. E aí você vai fazer o quê? Vai questionar a Deus lá em cima?
Por que então não vamos viver a nossa vida como Paulo viveu? Temos aqui uma boa instrução para seguir uma vida santa, para seguir uma vida cristã. Que a gente venha verdadeiramente procurar viver a nossa vida nos caminhos do Senhor. Que não venhamos parecer como aquela árvore de Jesus que parecia estar dando bons frutos, mas quando ele chegou perto não tinha um fruto sequer. Vamos viver dessa forma? As pessoas nos enxergam como se fosse santo, mas quando o Senhor dos Senhores chegar perto de nós, não vamos ter bons frutos para entregar a Ele. Do que vale? Do que vale? Então que venhamos verdadeiramente procurar seguir essas instruções, seguir esse comportamento de Paulo, seguir como ele viveu. Mesmo que difícil seja, mas o Senhor vai nos capacitar. Junto com Deus, conectado com Deus, nós somos capazes de fazer qualquer coisa para a obra do Senhor. Porque Ele está conosco, Ele não nos deixa. Ele nunca vai nos deixar desamparados, principalmente para fazer a obra dele. Porque o Senhor, Ele é fiel, mesmo que a gente não seja, Ele é fiel. E Ele sempre vai estar ao nosso lado, porque Ele é Deus. E sempre será Deus. E a maior prova de amor que ele fez foi entregar o seu filho na cruz para morrer por nós. E isso já prova que ele quer que a gente more junto com ele na eternidade. Porque senão ele não entregaria o seu único filho. Então, já que ele entregou o seu único filho para que a gente possa ter a oportunidade de ter a salvação eterna, venhamos aproveitar. Venhamos viver uma vida santa, uma vida em santidade com o Senhor. Uma vida dedicada a Deus. Uma vida no qual as pessoas olhem para nós e enxerguem bons frutos. Uma vida no qual a gente não envergonhe o nome de Deus. Que possamos de verdade, de todo o coração, estar mudando a nossa vida. Porque o tempo de brincadeira já passou. Tudo que Paulo passou aqui, tudo que esses homens passaram pelo nome de Cristo, nós também vamos passar. E não está longe, está próximo. Como nós vamos estar preparados? Será que estamos nos alimentando verdadeiramente da palavra? Será que realmente nós temos a intimidade com o Senhor? Porque Deus ele precisa estar em nós. Será que realmente a gente está com uma boa intimidade com Deus para que quando acontecer todas as coisas que diz que vai acontecer, a gente vai suportar? Se Deus não estiver em nós, nós não vamos suportar. Se Deus não estiver em nós, nós não vamos saber discernir as coisas nos tempos finais. Então que venhamos verdadeiramente estar vivendo uma vida em santidade, uma vida cristã, de verdade. Que não venhamos viver uma vida cristã somente de internet, somente para deixar em biografia de Instagram. Isso não é nada. Deus não fica contente somente com coisinha Instagram. Não. Deus ele fica contente quando vê o seu filho dedicando uma vida santa, dedicando uma vida além da tua palavra, dedicando buscar cada vez mais ele, dedicando estar se aproximando a ele. Aí sim Deus se agrada. E que venhamos fazer com que tudo isso faça parte de nossa vida, para que a gente possa ter a certeza da salvação, como aqui Paulo teve. Ele já mesmo fala, porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Já temos uma coroa também. Será que vamos desperdiçar essa coroa eterna, essa coroa que não enferruja por conta de bens materiais que vão se acabar aqui neste mundo?
Será que tudo isso que está aqui vale muito mais do que uma coroa de ouro, uma coroa eterna, no qual o Senhor vai ser glorificado, no qual vamos ter a oportunidade de glorificar o Senhor todos os dias de nossa vida para toda a eternidade. Então que venhamos ficar com essa palavra em nome de Jesus. Espero que edifique muito a vida de cada um que ouvir. Que Deus abençoe grandemente e eu agradeço a oportunidade. Acredito que foi até aqui que Deus ministrou em meu coração. Desculpem alguma coisa, algum erro, esquecimento de palavras. Que Deus abençoe cada um, mas o que importa é fazer as coisas com amor e não de qualquer forma para o Senhor. Amém? Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, meu Deus, agradecemos a Ti, meu Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, por ministrar isto em nosso coração, que possamos, ó Deus, estar vivendo uma vida, Senhor, meu Deus, como Paulo viveu, meu Deus. Que o Senhor nos capacite. Sabemos, ó Pai, que ele estava também muito mais preparado espiritualmente, Senhor, meu Deus, mas também que através do Senhor, ó Pai, nós podemos alcançar também, Senhor, meu Deus, esse nível espiritual, meu Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver uma vida verdadeira ao Teu lado, Pai. Uma vida em santidade, uma vida com devoção ao Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai querido, Pai amado. Seja conosco, Pai, que não venhamos envergonhar o Teu santo nome, meu Senhor. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, meu Deus. Tudo que fizemos que entristeceu o Teu coração, meu Senhor. Abençoe a nós, ó Pai querido, Pai amado, nesta noite. Livra-nos, ó meu Senhor amado, de todo qualquer tipo de mal, meu Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos guarda, ó Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus, que possamos estar alinhados em Teus caminhos, meu Senhor. É isso que pedimos a Ti, te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.